Último assunto sobre organização. Nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre caixa de entrada e a importância, eu considero um dos conceitos mais importantes aqui do curso. Então, o que é a caixa de entrada? Eu não sei se você sabe, mas se você tem um e-mail, você já deve ter reparado que vai ter quando você entra no seu e-mail, tem uma parte inicial lá onde tem todos os e-mails que você recebe. Lá é a chamada caixa de entrada do e-mail ou inbox. Então, é sobre mais ou menos isso que a gente vai falar hoje, que vai ter a ver também sobre o e-mail. Eu não sei se você sabe, mas aquela parte inicial do seu e-mail, é que você recebe todos os e-mails e tudo mais. Quando você entra, você tem todos os e-mails lá que você recebeu. É a chamada caixa de entrada ou inbox. E é sobre exatamente isso que a gente vai falar hoje, definir de fato o conceito de caixa de entrada, a importância da caixa de entrada. Mas antes de falar sobre ela em si, eu vou querer contar uma história que vai refletir bem sobre isso, que o objetivo e a importância da caixa de entrada. Essa história aconteceu meses atrás, antes de fato, a gente entrar em lockdown aqui na minha cidade, mas eu geralmente corria com uma amiga. E a gente combinava de correr algumas vezes. E nesse dia, essa amiga é a Jéssica, nesse dia, no começo da semana, a gente combinou uma corrida para o sábado. Ou seja, segunda, eu falei com ela para uma corrida que iria acontecer no sábado. E eu falei assim, Jéssica, vamos correr no sábado de manhã? E ela, beleza, não, vamos correr sim, combinado. Só que tem um problema. Ela confiou que ela iria lembrar desse compromisso. Ela simplesmente falou, beleza, está combinado, eu vou lembrar, show. Sábado, na verdade sexta-feira de noite, eu fui falar com ela, não, tem que confirmar o compromisso, vai ver que aconteceu alguma coisa. Falei, Jéssica, nosso compromisso de amanhã tá feito, tá em pé. Ela fala só assim, que compromisso? Ela tinha esquecido completamente desse compromisso. Ela já tinha feito outros planos para o sábado e no final das contas não deu certo a corrida. Então é justamente isso que a gente vai falar hoje. Como a gente vai evitar essas situações de acontecerem com a caixa de entrada. O conceito de caixa de entrada é uma central das nossas informações do dia a dia. Como assim? Vamos dizer que eu tenho um compromisso. Eu vou na minha caixa de entrada e vou anotar esse compromisso. Corrida, tal dia, tal hora. Beleza. O professor passou uma prova vai passar uma prova em tal dia. Eu vou anotar. Prova de tal matéria em tal dia. Show. E vou fazendo isso para qualquer compromisso que eu vou ter e qualquer ação que eu preciso fazer. Eu preciso comprar ração para o meu cachorro. Mas eu não vou fazer isso agora, não posso fazer isso agora. Então eu vou anotar para eu não esquecer sobre essa ação que eu tenho que fazer. E além disso, a gente também vai poder colocar ideias. E isso é um ponto importante. Além de colocar os compromissos, as ações que precisamos fazer, colocar ideias. Eu não sei se você já parou e pensou alguma coisa que você achava assim, muito massa, muito, muito incrível, só que você não poderia fazer naquele momento. Eu posso dizer a questão de um curso. Eu posso ter tido a ideia de fazer um curso de gestão de tempo antes. Mas eu falei, não, eu tenho outras prioridades agora, eu não posso fazer isso agora. E eu simplesmente esquecer da ideia, ou de outra ideia que você já teve, e simplesmente esqueceu porque você não anotou. Então, essa ideia de caixa de entrada, você pegar uma coisa, tirar da sua mente para não se preocupar mais com isso e anotar em um local, permite você pensar em outras coisas, usar sua mente para outras coisas, para também não ficar se preocupando. Caramba, não posso esquecer. Em vez disso, você anotou, deixou guardado em um canto que vai ser confiável, e a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, e vai permitir você ter liberdade para pensar em outras coisas. Então, o conceito de caixa de entrada vai por aí. Vai ser uma central onde vai colocar todas as informações que recebemos no dia a dia. Ideias, compromissos, ações que precisamos fazer e coisas do tipo. Então, mas o que de fato vai ser uma caixa de entrada? Vai ser um caderno? Vai ser o celular? Pode ser uma caixa de entrada? Vamos tentar esclarecer isso. Para começo de conversa, eu acho ideal a gente ter 4 caixas de entrada. E quais são elas? Uma primeira caixa de entrada seria uma caixa de entrada física, tá? Física e a gente vai explicar cada um dos pontos. Vou só mencionar eles agora. O segundo vai ser uma digital, uma caixa de entrada digital. Outra caixa de entrada seria o próprio e-mail que se você tiver, seria uma caixa de entrada ideal. E, por fim, uma caixa de entrada portátil para você levar para qualquer local. Então, vou começar pela primeira caixa de entrada, a caixa de entrada física. Às vezes você recebe, se você for uma pessoa que necessita disso, eu geralmente não tenho esse contato tão frequente com papéis e coisas do tipo. Mas se você tiver contato,
mexer muito com papéis que precisam de ações, você vai ter uma pasta. Você pode colocar todos esses papéis nessa pasta que você vai precisar tomar alguma atitude para resolucionar eles. E isso vai ser a sua caixa de entrada física. Vamos dizer que eu tenha lá em casa, o que eu poderia ter seria as contas que chegam em casa. Vamos dizer, a conta de água chegou, eu posso colocar nessa pasta física. E isso vai me lembrar de que eu vou precisar, isso a gente vai comentar daqui a pouco, vou precisar pegar essa conta, pagar e depois eu vou organizar da forma que eu organizo lá em casa. Então, a caixa de entrada física, que seria no caso uma pasta, ou pode ser só um local para colocar esses papéis, é só para a gente ter um local para a gente poder organizar esses itens depois. E isso a gente vai explicar daqui a pouco, essa organização. Então, no caso, se a gente for utilizar uma pasta como caixa de entrada, seria para esses elementos físicos. Além disso, o segundo ponto, caixa de entrada digital. Aqui eu vou falando mais a questão do computador, notebook. A gente pode ter uma caixa de entrada para esse computador, justamente porque estou navegando na internet e eu encontro alguns arquivos, alguns documentos importantes que eu acabo baixando e colocando no computador. Essa ideia está lá na pasta download, né? Ou você pode criar outra pasta também, de acordo com para receber todas essas informações. Que geralmente fica lá naquela parte do download e tudo mais, que a gente geralmente só baixa e depois vai procurando lá mesmo o que a gente quer encontrar. Mas aí, o que acontece? Vamos fazer o seguinte, nossa caixa de entrada digital vai ser uma pasta específica do nosso computador. E todos os elementos que eu for baixar, ou todos os elementos que eu colocar nesse computador, eu vou jogar dentro dessa pasta chamada caixa de entrada, certo? Então, se eu estou navegando na internet e eu estou estudando alguma coisa, fazendo alguma pesquisa, e eu encontrei, vamos dizer que eu estou vendo um artigo. Esse artigo é interessante, vou baixar. Vai lá para a caixa de entrada. E isso é importante ir para a caixa de entrada, porque a gente vai olhar essa caixa de entrada depois. Eu vou explicar os passo a passo dessa olhada que a gente vai fazer. Isso também pode acontecer, você está mexendo lá no WhatsApp Web, vai baixar alguma coisa, algum comprovante que uma pessoa mandou, vai para a caixa de entrada, que você vai observar isso aí depois. Você também pode ter uma caixa de entrada, isso também mundo digital, no seu próprio navegador. A gente pode ter uma questão de... O navegador pode fornecer uma caixa de entrada para você salvar links. Você acha um site interessante, vou salvar o link aqui, tem uma caixa de entrada, geralmente os navegadores permitem fazer isso. Mas vou limitar aqui só a questão de uma pasta no seu computador para ser sua caixa de entrada. Então, qualquer elemento que você baixar no seu computador vai para essa caixa de entrada que você criou, tá? Terceiro ponto, o e-mail. Cara, o e-mail, aquela parte inicial do seu e-mail, não é para ficar com todos os e-mails que você recebe, ela é a sua caixa de entrada. E a gente vai explicar o passo a passo para você organizar isso. Mas, enfim, aqueles e-mails que vão chegando, eles vão ser direcionados para outro local. Isso é importante dizer que no Google, pelo menos no Gmail, na parte lateral tem uma opção de você criar marcadores. Então, só lembrar disso que a gente vai utilizar isso depois, quando eu estiver explicando de fato como organizar essas caixas de entrada. E por fim, a caixa de entrada portátil. O que é que pode ser? Eu utilizo o meu celular como caixa de entrada portátil. Eu tenho um aplicativo e eu posso anotar esses pensamentos, essas ideias, essas ações nessa caixa de entrada. Mas você também, se você não quiser utilizar um celular, você pode utilizar um bloco de notas, como um caderno aqui. Você pode pegar um caderno e ser sua caixa de entrada, onde você vai anotar essas ideias, esses compromissos que você tem ao longo do dia. Beleza, então a gente tem essas 4 caixas de entrada. O que é que a gente vai fazer com cada uma delas? E só para indicar que esse conceito de caixa de entrada tem muito bem definido naquele livro Get Things Done, do David Allen, ou GTD, que é um método de organização que ele mesmo propõe e cria e exemplifica no livro dele. Mas aqui a gente está tentando mostrar como de fato utilizar essa ideia das caixas de entrada. Eu tenho essas caixas de entrada, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer 3 coisas, que a primeira vai ser capturar, esclarecer e organizar, certo? A captura foi o que a gente fez. A gente capturou a informação, seja a ideia, seja a ação, que a gente encontrou. O arquivo, o papel que a gente colocou na pasta física, enfim, o e-mail que a gente recebeu já é a captura. Enfim, essa é a captura. A segunda parte vai ser o esclarecer. Cara, às vezes você pode colocar uma coisa na caixa de entrada que depois você pensa, cara, isso aqui não tem sentido nenhum. Ou um compromisso que foi desmarcado, então você vai poder tirar da sua caixa de entrada. Então, essa parte de esclarecer é definir o que é importante e o que não é. O que pode ser lixo e o que pode não ser.
certo? Então, essa é a divisão que a gente vai ter. Ah, tem uma coisa que não vai ser mais útil, então posso excluir da caixa de entrada, certo? E o terceiro ponto vai ser o organizar. Beleza, esses elementos aqui eu verifiquei, eles são úteis. O que é que eu vou fazer com ele? Agora vem a ideia de que a gente vai levar para outras caixas, só que caixas específicas. Beleza, eu tenho coisas relacionadas à faculdade, então eu vou criar uma caixa relacionada à faculdade. Eu tenho coisas relacionadas à minha saúde ou compromissos com a saúde, então eu vou criar uma caixa relacionada com a saúde. Então você pode criar caixas de acordo com os compromissos que você vai verificando, né, nessas caixas de entradas que você tem. Se você tiver algum projeto ativo, você pode criar, não, esses compromissos aqui são do curso de gestão de tempo da Nova Jornada. Ou simplesmente, esses compromissos aqui são da Nova Jornada, que é o projeto que a gente tem. Então, são caixas que a gente vai criando de acordo com os compromissos que a gente tem nessas nossas caixas de entrada. E como é que seriam essas outras caixas? Vai depender do meio que a gente está. Se for meio físico, eu posso ter outras pastas que vão organizando isso. Ah, paguei a conta. Então, eu vou colocar essa conta que eu paguei, né, na pasta só de comprovantes. Então, eu posso definir e dividir várias pastas físicas, no caso, para poder organizar esses elementos que estavam na minha caixa de entrada principal, certo? Se for a questão da minha caixa de entrada do meu computador, beleza. Eu vou olhar nessa pasta, tem esses elementos, eu vou organizar de acordo com esses documentos que eu tenho ali dentro. Então, eu posso criar outras pastas no próprio computador, isso fica até mais fácil, de acordo com essas categorias que eu vou criando. Por que isso? Por que essa criação? Porque, cara, se eu estiver pensando em alguma coisa na faculdade, eu vou direto na pasta da faculdade. Eu não vou precisar olhar na minha caixa de entrada e ir procurando cada ponto, ver se é alguma coisa da faculdade ou não. Então, essa é a parte da organização. Eu vou dividindo. Tem uma coisa no geral, que eu vou colocando tudo e depois eu vou pegando. E colocando nas suas pastas específicas, nas suas partes específicas, certo? Então, na própria pasta da faculdade, eu posso dividir de outras formas. Eu vou colocar por semestre agora esses conteúdos. Então, você vai dividir da forma que você preferir, de acordo com a necessidade. E agora do e-mail. Do e-mail vem a parte dos marcadores. Eu vou olhar aqueles e-mails que eu recebi e vou verificar. Isso aqui é útil? Não é? Então vai para a lixeira. Se for útil, eu vou colocar de acordo com os marcadores que eu identifiquei. Isso aqui tem a ver com tal assunto. Então eu vou criar um marcador com esse assunto e jogar lá aquele e-mail. Isso vai permitir a organização. E no portátil é a mesma ideia. No caso, como eu utilizo um aplicativo, ele permite eu fazer pastas. Eu vou colocando aquelas ideias que eu coloquei na caixa de entrada nessas pastas de acordo com essa categoria. Eu tenho uma pasta da faculdade, eu tenho uma pasta dos compromissos aqui com a Nova Jornada, então eu vou colocando aquelas ideias. Eu tenho uma pasta chamada de ideias, simplesmente, que eu vou tendo ideias aleatórias, eu posso colocar lá e vou ficar vendo regularmente, né? Então, aqui vai ser o ponto principal, na verdade, que é que essa organização, esses 3 pontos, na verdade, captura, o esclarecer e a organização é diário. Todo dia. Todo dia você tem que ter essas caixas de entrada limpas, vazias e organizadas, tá? Você não pode deixar, porque senão, vamos dizer que você recebe 10 e-mails por dia. Se eu deixar para fazer uma vez por mês, você vai ter preguiça de olhar 300 e-mails, mais ou menos, num mês. Então, isso tem que ser algo diário. Para todas as suas caixas de entrada, você tem que fazer essa organização, esses 3 passos diariamente, além da captura. Não adianta de nada você... O porquê, né? Na verdade, o porquê disso. Por que tem que ser diário? Como é que você vai colocar lá na sua caixa de entrada, a portátil, vamos dizer, você tem um compromisso com tal pessoa? Cara, se você não olha a sua caixa de entrada diariamente, como é que você vai ter a confiança de que você de fato vai lembrar daquele compromisso? Então tem que ser algo diário para simplesmente confiança. Você tem que confiar no seu próprio sistema que você está construindo. Então, caixa de entrada física, olhar diariamente, capturar, esclarecer e organizar com as outras pastas. A parte digital. Todo dia você olha, vê o que você colocou no seu computador. Dá para organizar? Coloca lá e organiza. Olha o que você baixou, olha o que você tem ali no computador e organiza na sua caixa. Organiza aqueles itens da caixa de entrada nas outras pastas ou exclui se não for importante. A terceira caixa, que é seu e-mail, coloca nos marcadores, exclui. E a mesma coisa para portátil, tenta fazer essa organização. No caso, a gente vai ter um exercício justamente para isso, para a gente poder começar a construir nossas caixas de entradas. E eu vou sugerir alguns aplicativos também e alguns outros meios para você poder construir essas caixas de entrada. Só para finalizar, essa rotina tem que ser diária, tá?
As caixas de entradas têm que ser esvaziadas diariamente. Você pode fazer isso na sua manhã ou na sua noite, dedicar um momento ali para trabalhar nessas caixas de entrada, tá? Então, até a próxima aula.